Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever e depois de assistir o vídeo, deixar o seu gostei e compartilhem à vontade. Grupo de família, catequese, estudo bíblico, compartilhem. Ajude o nosso canal a chegar cada vez mais longe. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui comigo. E muito obrigado você que está colaborando com o nosso canal. Você que está fazendo a sua colaboração aí através do QR Code, através da chave Pix. Muito obrigado. Você que faz isso de maneira formal e você que faz isso de maneira informal. Muito obrigado. Bom, gente boa, vamos àquilo que mais interessa. O estudo do livro do Gênesis. Hoje estamos na 4ª lição e vamos tratar, como prometi na última aula, a criação do homem. Vamos olhar para esta página da criação sobre a ótica do autor sacerdotal e ver a maravilha que está diante dos nossos olhos. Eu digo que essa maravilha, ela precisa ser conhecida. O texto que nós vamos trabalhar hoje vai abrir muito a nossa maneira de pensar a Sagrada Escritura. Como disse, o texto do livro do Gênesis são os fundamentos. Esses fundamentos que são fruto de uma reflexão de alguém que muito mais que dizer como, quando, quer dizer quem. E isso muda tudo. Não somos obra do acaso, não somos obra do impensado, não somos obra de um acidente. Nós somos queridos, pensados, nós somos criados imagem e semelhança de Deus. E é isso que nos diz Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou. Masculino e feminino, ele os criou. A imagem do homem, o homem de Deus. Isso é muito interessante eu fazer essa adjetivação aqui. O homem de Deus, a imagem do homem de Deus. Nós vamos iniciar esse estudo sobre as 3 vezes que o sacerdote, atento, ele vai falar dessa imagem objetiva, né? E dentro de um único versículo. Torna-se apropriado e fundamental compreender o significado desse termo imagem, para entender bem o que se entende por essa afirmação. O que o autor bíblico, o autor sacerdotal quis dizer? Imagem refere-se, antes de tudo, descobrir do que consiste a semelhança entre Deus e o homem. Se começarmos a partir de uma ideia corporal e física, é difícil sustentar a semelhança com Deus, óbvio. Por outro lado, se alguém pensa que o homem também se assemelha fisicamente a Deus, corre o risco de realmente ter a frase apropriada e cunhar uma afirmação como a afirmação de Feuerbach, por exemplo, e de outros filósofos materialistas. Para quem Deus é feito à semelhança do homem. Não somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é a nossa semelhança. Os homens, ou seja, eles inventariam Deus, né, tendo como base no próprio modelo de homem. Isso pode se aplicar, sim, à concepção de religiões mitológicas que partem do etéreo, daquilo que do terreno, mas não partem do conceito de inspiração divina. O antigo filósofo grego, também chamado Xenófanes, já dizia: se bois, cavalos e leões tivessem mãos e pudessem com essas mãos pintar e executar as obras de arte que os homens realizam, os cavalos pintariam figura de deuses que se assemelham a cavalos, bois a bois, e modariam os corpos como cada um tem o seu próprio corpo. Então, a imagem do corpo também deve ser excluída. Nós não podemos caminhar por essa linha. Os padres da igreja, a tradição patrística,
insistiu sobretudo na semelhança da alma. Santo Agostinho de Hipona, grande Santo Agostinho, ele comenta: esse homem ser feito à imagem de Deus é dito por causa da parte interior do homem, onde a razão, a inteligência se baseiam. O homem, portanto, seria feito à imagem e semelhança de Deus, especialmente no que diz respeito ao seu ser espiritual. Filósofos insistem mais nessa parte espiritual, na parte intelectual. O homem se assemelha a Deus em ser um ser pensante. Os teólogos, por outro lado, insistem mais no conceito de alma, de ânima. O homem se assemelha a Deus na forma de ser animado pelo Espírito. Então, todas estas afirmações, mesmo que corretas em si, não são o conceito bíblico que o autor do livro do Gênesis, o autor sacerdotal do livro do Gênesis, quis colocar. O texto de Gênesis 1 a 2, 4b, ele tem essa dinâmica. O autor, de fato, ele não tinha nem mentalidade filosófica e nem pensava algo diferente quando cunhou essas frases. Na linguagem bíblica, o termo Shelem, que é traduzido como imagem, sempre indica algo concreto, construído para produzir uma realidade, uma outra realidade. A imagem não é pensada como uma abstração mental, mas como um ser concreto, como uma pintura, como uma estátua. E encontramos a esse respeito diversas leis bíblicas que proíbem a construção de imagens, ou seja, a fabricação de elementos que reproduzem algo da criação. Era costume na antiga tradição, e continua também na tradição moderna, de certa maneira, que os governantes, reis e grandes senhores fossem representados no lugar de seu domínio por imagens, estátuas, para dizer: aqui comandou-me, aqui mando eu. Então isso era feito através de imagens, de estátuas, de baixos relevos, de altos relevos. Então, enfim, outras representações visuais. Nos tempos mais modernos, nós temos aí as placas, nós temos as obras que falam da vida de grandes homens, né? Tanto escritas quanto audiovisuais, né? A imagem do rei, ela representa o próprio rei, ou seja, onde se fia que aquela moeda está sendo tem aquele valor, na imagem, na efígie que está naquela moeda. Então isso era uma tradição. Então todos os grandes imperadores mandaram cunhar moedas que tinham um certo valor com a marca do seu rosto, a sua face. E isso também era uma maneira de dominar, uma maneira também de receber uma homenagem, ou seja, homenagear o governante. E expressar respeito pelo próprio rei, ausente ou que vive longe. Então, de fato, a imagem, ela quer ser algo que mostra a presença. De fato, na tradição original, a fórmula imagem de Deus é um título real, né? Não somente em Israel, mas também nas outras culturas vizinhas. Geralmente se diz: o rei é imagem de Deus, porque ele é representante de Deus. Então, as teocracias do Antigo Oriente todas elas tinham isso. Alguns soberanos até extrapolaram isso. Alguns passaram dos limites quando começaram a decidir sobre vida e morte das suas populações. Bom, mas vamos lá. O que o nosso texto faz? O que o texto de Gênesis apresenta? Duas operações muito interessantes. O que é um título real é atribuído a cada homem. Imagem de Deus não é apenas de um monarca ou em uma multidão, mas todo homem é a imagem de Deus. Então não é a imagem de Deus que está em um ou em outro.
está em todo aquele que foi criado com a natureza humana. Então, também representa a criatura humana como uma única representação possível de Deus. O homem representa Deus. O homem é, por assim dizer, imagem, estátua de Deus, ícone de Deus. Então, é compreensível, então, porque não é conveniente representar Deus com madeira e com pedra, porque a imagem de Deus no mundo, segundo a concepção dos autores hebraicos, já tinha um local para ser no homem. Então, todo o amor que você tem a Deus, você deve também direcioná-lo à sua imagem, o homem. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, essa é a lógica disso, que não foi deturpada, não foi transformada, não foi modificada, não, só foi ampliada na sua compreensão. Mas o termo imagem ainda tem um outro valor, tem algo a mais para dizer. Evoca de fato a figura refletida no espelho. Aí nós vemos a imagem do homem refletida no espelho, refletida na água, e pode-se dizer que a imagem é aquilo que está diante de ti. Então, criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, Deus se coloca, o homem é colocado diante de Deus e reflete Deus. O homem é a imagem de Deus na medida, ou seja, a imagem que está no espelho não sou eu, mas reflete aquilo que eu sou. A imagem que está na fotografia não sou eu, mas reflete algo de mim, as minhas feições. Essa é a lógica que o autor... Porque a lógica dele é uma lógica material, ela não é intelectual, ela é material. Ele está dizendo algo que não é mentira. Ele não está criando uma elucubração filosófica ou teológica. Ele está dizendo, olha, aquilo que se reflete é a imagem daquilo que é, não sendo. O homem é a imagem de Deus na medida em que ele é ser, que está na frente de Deus. É ele que coloca-se em diálogo, estabelece uma relação pessoa para pessoa. Então, existe um intercâmbio entre Deus e a sua criatura. E isso nós vamos ver que é herdado da escola sacerdotal, inclusive na escola javista ou eloísta. O homem é a imagem de Deus na medida em que é capaz de entrar em relação com Deus. Aquilo que a gente fala, o homem é capaz de Deus, capaz de entender, capaz de compreender, capaz de obedecer, capaz de louvar, capaz de reconhecer. Deus deliberadamente criou um ser capaz de falar com ele, de dialogar com ele. A estrutura que nós vemos em Gênesis 1:27 revela mais uma explicação. A forma poética do paralelismo dos sinônimos nos leva à conclusão interessante. E eu vou ler esse versículo separando ele nas três partes que mostram isso. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Macho e fêmea foram criados. 3 vezes o verbo criar retoma o primeiro, o segundo, dessas informações, a primeira e a segunda citação, dizem exatamente a mesma coisa. Enfatizam essa imagem. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem. Imagem de Deus ele o criou. Está dizendo a mesma coisa ao contrário. Somente que, no a terceira forma de expressar, a frase introduz um novo elemento que indica uma outra forma de semelhança. O conceito de masculino e feminino, ou seja, a alteridade. Ou seja, Deus criou o homem capaz de conversar. Da mesma maneira que o homem conversa com Deus, o homem pode conversar com o seu semelhante. Criados à imagem e semelhança de Deus, o homem é capaz de conversar consigo e com seu semelhante. E o conceito de masculino e feminino não é simplesmente um conceito de dialogal, mas é de interagir, de complementar. Da mesma maneira que o homem, conversando com Deus,
se complementa, se planifica. Isso é muito importante porque muito daquilo que nós falamos da teologia da graça se fundamenta exatamente nisso. O homem só é pleno quando Deus o habita. Aquele que estava adiante passa a estar intimamente ligado com ele. Toda a sacramentologia vai falar disso. Quando recebemos o batismo, Deus habita em nós, somos templos do Espírito Santo. Quando recebemos a Eucaristia, ou seja, todos os sacramentos, quando ouvimos a palavra de Deus, Deus nos habita. É uma lógica que beira as raias da loucura em imaginar que isso foi pensado, foi refletido por um povo que não tinha conceitos muito elevados, os conceitos eram limitados. Até mesmo para escrever isso, para colocar isso no papel, o conceito que eu estou tratando agora de masculino e feminino, ou seja, de alteridade dentro da humanidade, que é uma alteridade, não é nada mais nada menos que uma relação de diálogo, né? De troca, de intercâmbio, significa, da imagem é explicado que o homem Deus se oferece como modelo para o homem. E o homem que tem Deus deve se oferecer como modelo para o outro homem. Então, meus nobres alunos, a imagem de Deus é especificamente a capacidade de relacionamento. Relacionamento. O homem, outro conceito que nós vamos encontrar é o homem pastor. O homem criado como pastor do mundo. Deus havia dito, dentro dessa inter-relação, façamos que o homem seja criado, ele é criado para governar peixes, pássaros, animais do campo, animais domésticos, o gado em si, sobre todos os animais selvagens, sobre todos os répteis. Depois de criá-lo, o plano de Deus se torna uma bênção. Ou seja, Deus abençoou e disse a eles: sejam frutíferos, se multipliquem, subjugai a terra, governai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do ar, sobre cada ser vivo que rasteja na terra. A observação a ser feita aqui, anteriormente, para a imagem de Deus como título real, retoma nesse ponto agora como um sinal. Ou seja, o homem é criado à imagem de Deus, e eu tinha falado disso, que o soberano é a imagem de Deus, ou seja, que ele representa Deus. Na verdade, o homem não é considerado um servo na terra, mas claramente como o rei da terra, como governante. A imagem de Deus é o homem. Cada homem, toda a humanidade, tem sua dupla realidade como homem e mulher. Portanto, ela é a humanidade regente da criação, aquela que domina. A palavra domina vem de dominus, de senhor. É o senhorio, né? Quando nós alugamos, então nós temos o senhorio, aquele que é o dono da casa, mas quem administra o andamento dessa casa. Então o homem é o senhorio, é o dominador, o senhorio desta casa chamada Terra, Cosmos, Universo. Mas o que significa esse verbo duplo? Subjugar e dominar. O verbo subjugar é indicação de tomar posse, mas não posse em absoluto. É como que colocar o jugo. Jugo era um instrumento que era colocado nos ombros para dar a direção para os animais de carga, para os animais de tração. Então, quando ele fala subjugar, é colocar um jugo naqueles que estão abaixo dele, ou seja, aqueles que precisam dele como guia. E subjugar não tem nada a ver com um pensamento de autoascendência do ser humano, não. É dizer que o homem, ele está capacitado para dar rumos, usando direção, sabendo a direção, e fazer esse rumo para um determinado fim. Por exemplo, o gado é indicado, portanto, é a capacidade de usar a realidade. Portanto, o uso limitado desta capacidade de coordenar, de direcionar, não garante, assim, uma posse absoluta, nem o domínio completo e exploração de cada ser.
Acima de tudo, o verbo dominar que se apresenta aqui quer dizer que ele é um pastor, é um líder, é aquele que se coloca como exemplo. Então, dessa forma, o homem tem a tarefa de ser pastor do universo. Pastor, nós modernos agora ligamos o conceito de pastor a um trabalho simples, né? Porém, na antiguidade, o pastor é um título real, né? E é comumente dado a reis. E olhem como que é as coisas, né? Daí a tradição dos monarcas, né? Das monarquias, o rei, no dia de sua coroação, ele recebe um cetro. O cetro que nada mais é que um cajado de pastor. É quem, na mão de quem está as direções, né? O cetro serve para indicar o caminho, serve para colocar no caminho aqueles que estão afastados, né? Então a gente imagina, na tradição sacerdotal, algo mais visível ainda, né? Um báculo. O báculo, na verdade, que é um cajado que tem um ângulo, né? Para trazer, não só indicar o caminho, mas apacentar, trazer para o caminho de novo aqueles que estão afastados. E essa tradição é guardada na tradição litúrgica até hoje. O bispo que está na sua sé, na sua cátedra, ele celebra, ele prega, ele se faz presente com o seu cajado, né? Ele é o pastor. Também na tradição grega, na obra da Ilíada de Homero, o comandante supremo na obra é Agamenon, e era chamado também pastor dos povos, né? Era um título de Agamenon. Pastor é o grande líder, ou seja, subjugar está em concorrência com dominar. Então, é dar a direção e ter o cuidado de conduzir esses que estão sendo no bom caminho. Então, o autor, a ideia maior por detrás do conceito de subjugar e de dominar, a ideia do autor do Gênesis aponta para o dom da responsabilidade. E isso vai para cada homem, do mais velho ao mais novo, dentro de cada hierarquia. Sendo assim, a acepção da palavra que o autor do Gênesis aponta é a grande dignidade do homem que é o delegado de Deus com a responsabilidade de cuidar da criação, onde o homem não é seu mestre. Se ele é alguma coisa dentro dessa lógica do autor sacerdotal, é o administrador. É aquele que representa Deus. Existe uma parábola a parábola dos talentos, né? Te dei isso, 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 cada um multiplicou e aquele que foi lá e escondeu. Exatamente isso, o administrador que deve gerir as coisas de Deus. E quando ele não gere bem, ele não é um administrador bom. O homem, então, é incumbido pela natureza de seus atributos, ou seja, razão, eternidade, né? Capacidade de liberdade, para reconhecer, respeitar e zelar o que Deus criou. Enfim, cabe honrar o que a Deus somente pertence, sendo assim, o homem é o pastor da natureza pessoal, da sua própria natureza pessoal e universal. E aí, desse conceito, vem um outro conceito que o autor sacerdotal quer apresentar: o homem e a bênção. Na tarefa do homem é expressamente dada a tarefa de governar como uma bênção. Não é um comando, né? Essa bênção não é um comando que Deus dá, mas sim uma bênção. Deus não ordenou a governar. Em vez disso, ele diz: Deus os abençoou. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, o verbo dominar aqui é uma bênção. Ou seja, o homem, imbuído de ser esse reflexo de Deus, ciente de poder estar em íntima unidade com Deus, quando guarda esta obediência, o que ele faz? Ele conduz pelo bom caminho. É muito bonito porque, se olharmos o livro do Gênesis e vermos o foco da pregação de Jesus
nos evangelhos, nós vamos perceber que é reafirmar tudo que está sendo dito aqui. Tudo que está sendo colocado na mão do homem no livro do Gênesis é lembrado ao homem que são dons que fazem parte da missão do homem. Que o homem não pode se esquecer, senão nega a sua existência, nega a sua natureza, nega o seu propósito. Portanto, o domínio sobre toda a criação que o homem recebe é a tarefa de dar a vida. Dar a vida não é em toda uma questão de domínio, mas de compromisso de preservar, de transmitir, de aumentar essa vida. A frase de Jesus, eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância, é a ação do bom pastor. Então Deus abençoa, e abençoar na linguagem bíblica, sempre ligada à frutificação, ao mistério da vida que cresce, que se multiplica, que se amplia. O homem, portanto, é chamado a ser um colaborador responsável de Deus, para que a vida possa nascer e perpetuar-se do mundo. A comida do homem é um tema muito sutil, mas que nós não podemos deixar de perceber e nem de entender. Entender de uma maneira clara para que a gente não vá para subjetivismos. O que o autor quis dizer, o que o autor disse com essa expressão. Encontramos na última palavra, dentro dessa perícope, o seguinte, Gênesis 1, 29 e 30. Deus disse, eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra. Está falando ao homem. E todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que sirvam de alimento. E disse, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e tudo que se arrasta na terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Prestemos atenção, todos esses animais selvagens, para os pássaros do ar, para os seres que rastejam na terra, e nos quais há um sopro de vida, eu dou por comida grama, relva verde. E assim se fez. Portanto, pelo texto, a carne é expressamente excluída como alimento de humanos e de animais. Nosso autor encerra a história da criação como um comando que prevê uma limitação alimentar. Alimentos podem ser todas as ervas, mas não carne. Ou seja, esse princípio postula a não legalidade da morte de qualquer ser vivo. Mesmo os animais, todos os animais são obrigados a serem exclusivamente herbívoros. E aí vamos estudar isso aqui, vamos entender isso aqui um pouquinho. Este fato tem que ser visto com muito cuidado. É uma declaração histórica, ou seja, a memória de que houve no princípio uma era em que boi, leão comeram grama, enquanto o cordeiro e o lobo pastavam juntos. Não é um desejo para o futuro. É algo que é dito pelo autor como algo da origem. Ou seja, ele tinha conhecimento de que isso tinha sido passado. Ou seja, recordamos, inclusive, Isaías vai citar isso, né? E, inclusive, esse texto de Isaías é citado muito na preparação do Natal, Isaías 11, 6, 8. Isaías diz, o lobo será hóspede do cordeiro, a pantera se deitará ao pé do cabrito, o touro e o leão comerão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso se fraternizarão, suas crias repousarão juntas, o leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará junto à toca da víbora, e o menino desmamado meterá a mão na caverna da áspide, do escorpião, da serpente. Este texto de Isaías já tinha 200 anos quando o autor escreveu o poema da criação. E é muito provável que ele conhecesse e expressa à sua maneira o mesmo desejo pelo futuro de uma convivência pacífica entre homem e homem, entre animais e animais e entre homens e animais. Estamos, portanto, lidando com uma passagem profética, não com uma descrição científica ou histórica. Não
podemos dizer ou pensar que no passado os leões comeram grama. Não podemos pensar que o urso, que os animais carnívoros comeram grama. Nem tampouco o autor do Gênesis pretende dizer isso. Ele não está dizendo isso. Em vez disso, ele expõe uma profecia de um mundo reconciliado. No início da história, o desejo de Deus por um mundo pacífico e livre de agressões é apresentado ao homem. Esse é o meu projeto. Que não haja morte, que não haja violência. E o desejo de Deus, como sabemos, cedo ou tarde, ele vai se realizar. Então, aquilo que foi apresentado no princípio para o homem, e o homem desobedece, pois nós vamos ver isso, mais cedo ou mais tarde retorna. Gênesis 1:31. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o sexto dia. Essa oração, essa canção de louvor ao Criador, termina com o sétimo dia, com um sétimo refrão que tem algo de novo em relação aos outros. O aumento por um muito significativo. Tudo estava muito bem. Assim Deus fez e assim estava muito bem. E aí nós temos um outro tema que virá agora a partir do versículo 2. Ou seja, o capítulo 1 finaliza capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2. O verso da síntese, ele fecha a parte descritiva da criação e abre a parte da comemoração do sábado. Então nós temos o rito da criação, toda a preparação, e agora nós temos o sábado. Mas no sábado, no rito, né? Gênesis 2:1. Assim foram concluídos céus e terra e todo o seu exército. Exército. O termo que está não é propriamente exército, mas horda, que traduz uma palavra hebraica Shebaot. Podemos reconhecê-lo porque também é reservado no grego e no latim. Tanto numa liturgia em grego quanto em latim, nós vamos ver o Dominus Deus Sabaoth. Portanto, ao ser traduzido, nós podemos dizer que seria Senhor Deus das hordas. Bom, mas o que significa horda? O que o autor quis dizer com essa expressão, que depois é traduzida para Senhor dos Exércitos? O autor sacerdotal faz alusão a uma fórmula antiga de uso militar que ele interpreta esta expressão de uma nova forma. Na verdade, ele fala da multidão, dos que conquistaram e se hospedam na terra e no céu. Os hóspedes do céu são as estrelas, os luminares, os hóspedes da terra, por outro lado, devem ser todas as criaturas que habitam o planeta. E por que o conceito de horda é usado tanto para um quanto para outro? Porque é uma multidão. É uma multidão que toma posse, que habita, que se encontra, que ocupa. Né? É uma ocupação, é uma invasão. E é muito bonito porque era uma forma muito arcaica. No entanto, Deus é chamado de Senhor das hordas e Senhor dos exércitos. E no sentido militar e bélico, ele indicou o Deus dos exércitos que faz vencer. Isso em algum momento na história de Israel teve um poder muito forte. Deus Sabaoth, né? Depois El Shaddai, Elohim, Deus que protege o povo de Israel. Mas no conceito do autor, é aquele que protege os hóspedes, essa multidão que está ocupando essa terra. Na língua, embora se permaneça inalterada ao longo dos séculos, até o nosso tempo, o conceito de santuário, ou seja, dessa habitação, ele não mudou. Na verdade, a tradução na litúrgica, depois ela vai transformar esse Senhor das hordas, Senhor dos exércitos, em Senhor Deus do universo. Né? Então, nós temos a última festa litúrgica do ano, Cristo, Rei do Universo. Isso porque os homens amadurecem a compreensão da revelação.
Não é uma horda aqui, não é um exército, mas uma multidão daqueles que habitam essa terra. Então, não é uma traição do texto original, mas uma evolução e um amadurecimento na compreensão. A traição seria se nós não tivéssemos a capacidade de evoluir esse pensamento. Seria preservar teimosamente o sentido primitivo, ou seja, um sentido de aquele que está invadindo com força. A força significa que o ser humano consegue evoluir o seu pensamento. E aí nós mostramos que isso significa a abertura para a influência amadurecida e da ação do Espírito Santo. O autor já vem fazendo esse trabalho no capítulo 1 do livro do Gênesis. Não mais hordas, exércitos para a guerra, mas céu e terra são habitados por hordas, por multidões de hóspedes do Senhor. Além disso, o hebraico, todo o poema é tecido dentro de um jogo linguístico. O nome do próprio Deus é dado na forma do ser. O ser, né, muito próximo, vamos traduzir, que seja. Ou seja, toda vez que Deus diz que seja, é ser. Ou seja, ele dá a existência, ele se torna a existência, ele faz a existência. Afinal, ele pronunciou o nome e formou os hóspedes. Luminares, céus, terras, animais. O Senhor dos hóspedes é o Deus que faz o universo existir. Tudo se torna um louvor esplêndido ao Senhor do cosmos, que é a grande habitação, ou seja, a grande hospedaria. Só que para entender bem essa lógica, é necessário entender onde isso era usado, o contexto litúrgico deste poema. A terminologia de hóspede também pertence a um uso litúrgico, ou seja, nos traz de volta a consideração do gênero literário do Gênesis, ou seja, o gênero sacerdotal. Já dissemos que não é uma história nem um contexto científico, em vez disso é uma canção lírica, uma canção litúrgica, nascida na liturgia e destinada para a liturgia, para quê? Para louvar a Deus, Deus Criador. Isso não é tudo, mas o nosso autor pensa em todo o universo como uma chave litúrgica. O cosmos, na verdade, na cabeça do sacerdote que escreve, é descrito como um grande templo. Se pensarmos no esquema cosmográfico dos antigos, ou seja, como era o cosmos para as antigas civilizações, é fácil imaginar o universo como um grande santuário. Então, existem, inclusive, alguns traços dessa arquitetura até hoje. Abóboda, cúpula, né? Catedral de São Pedro, as grandes catedrais, as basílicas, têm geralmente cúpulas, né? Abóbodas. Alguns elementos do poema lembram claramente essa abordagem. Então, a ideia que eles tinham de mundo era a terra, que estava envolta nas águas de baixo, uma grande cúpula de cristal firme que separava as águas de fora, né? E tudo isso repousando-se sobre as colunas da fundação da terra. Então, eles lembram essa abordagem dos povos. O céu tem sido apresentado como uma grande abóboda sólida que separa as águas inferiores das águas superiores, e o termo raquiá, termo de firmamento, que nada mais é do que uma abóboda de cristal, abóboda de vidro, mas uma abóboda rígida, né? E uma palavra muito rara, usada apenas pelo nosso autor nessa canção, vem do profeta Ezequiel. Esta raquiá, essa abóboda límpida de cristal. Ezequiel, que nós contemplamos como céu, e depois vem essa lógica do céu. Ezequiel 1, 22, 23, Ezequiel 1, 25, 26 e Ezequiel 10, 1. Né? Vai trabalhar esse conceito. Olhei na abóboda estendida acima da cabeça dos querubins. Havia como uma pedra de safira, uma espécie de trono que aparecia sobre eles. Então, sob esta abóboda está o trono de Deus. Ezequiel, que também é um sacerdote contemporâneo ao autor,
do primeiro livro do Gênesis, para esse profeta, essa grande abóbada de cristal, o dito firmamento, é a placa de cristal onde está o trono de Deus, onde Deus descansa. Lembra a visão mais antiga do profeta Isaías, né? Que teve no templo, ou seja, o trono sentado num trono muito elevado, ou seja, ele está no céu, ele está vendo tudo. Então, isso é muito... Isaías 6:1-3, quem quiser olhar o texto com mais carinho, é este. Para aqueles que estão acostumados com a linguagem litúrgica e profética, a alusão do nosso autor é clara. O céu é a base do trono de Deus, enquanto o cosmos é o templo de sua glória. Então, sob a cúpula está o trono, e abaixo da cúpula está a criação. É um templo. Ou seja, ele está no lugar mais alto do templo, observando aqueles que estão no templo. Na celebração, no quarto dia, o sol, a lua são apresentados como dois grandes lustres que estão presos no... E qual é a função dos lustres? Qual é a função dessas lâmpadas no templo cósmico? A função de regular os tempos, as festas, as celebrações. Então, as estrelas, dizem-se em Gênesis 14, têm a função de maldin, ou seja, de dar a marcação dos tempos litúrgicos. As estrelas são, portanto, vistas como uma simples pista litúrgica, um paralelo das horas canônicas. Elas que vão marcando o tempo. Finalmente, o termo Sebaot é habitualmente usado pelo nosso autor sacerdotal para indicar classe de levitas, de corais de cantores, ou seja, grupos de sacerdotes que celebram a liturgia no templo. Então, nosso autor sagrado, com este texto, quer dizer, com uma fina poesia, que a lua e as estrelas, as árvores e as flores, os pássaros, os peixes, os animais e os homens são uma esplêndida série de corais, grandes corais que celebram uma sinfonia, uma liturgia cósmica. Na verdade, tudo tende ao sábado, onde toda a humanidade se reúne, onde toda a criação se reúne. Todos cantam o louvor de Deus. Na verdade, tudo tende a este sábado, esse dia feliz, esse dia magnânimo, esse dia pleno. Tudo que foi feito é muito bom. Tudo que foi feito está preparado para essa grande liturgia. É o momento da grande habitual liturgia. Em resumo, a mensagem do autor sacerdotal dentro de Gênesis 1, 2, 4b é isso. É, portanto, Deus que organiza um grande templo para a celebração de uma grande festa. É emocionante poder partilhar esse conhecimento, essa compreensão no senso literal do autor do Gênesis. Porque é um texto que já serviu para tanta encrenca, para tanto litígio, e a gente perceber que o autor não queria nada disso. Na verdade, ele queria unir, ele queria congregar, ele queria fazer com que as pessoas compreendessem o valor de ser homem, de ser mulher, de ser humano, de ser criatura de Deus, de ser chamado a poder crescer, multiplicar, dominar. Dominar é ser o senhorio, é ser aquele que guarda, que cuida, jardineiro, pedreiro, agricultor. O autor diz a toda a humanidade, meus caros alunos, o que é este homem? O que é este homem que foi convidado para esta celebração litúrgica? Que teve tudo criado para que ele pudesse governar, pudesse compreender e entender diante do que ele está. Este homem do templo cósmico é sacerdote. É ele que consagra a criatura, ele que cuida, que torna sagradas as criaturas. Este homem é o celebrante do Criador da criação. Este que é imagem de Deus, ele é aquele que reflete para as outras criaturas o Criador presente. A humanidade é, entre a multidão de hóspedes, a única capaz de perceber a presença, a plenitude, a grande beleza de tudo que foi criado. E sendo assim, todo homem
é como rei, representante de Deus. Todo homem é um profeta e sacerdote que deve anunciar e adorar a Deus, reconhecendo e celebrando a grandeza daquele que cria, sustenta, rege a criação, ou seja, o grande maestro do coral do universo, que tudo fez, e bem fez, para que pudéssemos estar reunidos numa grande celebração litúrgica no dia de sábado. Esse dia nós vamos entender, esse sábado nós vamos entender no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Eu sou o professor Euclides, muito feliz de ter compartilhado esse conhecimento convosco. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima.